Bom, muito bem. Então, qual é o objetivo aqui do nosso aulão, nosso primeiro aulão de 2024? Trazer para vocês pelo menos as principais alterações da nossa legislação tributária, com um olhar, né, na pessoa jurídica, tá? Então, é importante que aqui deixar. Normalmente não é prática, né, das publicações do portal Taxlane trazer informações de tributação de pessoa física, né? Normalmente a atuação é muito em torno da legislação de pessoa jurídica, tá? Então, vamos pensar essas 2 horinhas aí, eu procurei resumir ao máximo os assuntos para poder trazer a maior parte aí das alterações que aconteceram aí desde o final de 2023, né? Já é o segundo ano que nós passamos pela mesma situação, publicações em Diário Oficial da União, aí 28, 29, 30, né, virando o ano para justamente, né, em atendimento ao princípio da anterioridade, né, ou seja, não posso ter alterações de tributo, majoração de tributos em lei que seja publicado dentro do próprio exercício fiscal, né? Então, eu preciso efetivamente ter aí até 31/12 essa meta de publicação das alterações, para que eu possa efetivamente ter aplicabilidade a partir do próximo ano e, dependendo da espécie tributária, ainda atender à anterioridade nonagesimal, que é o prazo de 90 dias para a entrada em vigência, né? Então, a última semana do ano, com certeza, é sempre muito movimentada aí por conta dessas alterações tributárias. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso aulão, né? Nós temos a prática de, ao menos uma vez ao mês, ou de 2 em 2 meses, realizar uma aula tratando de assuntos que sejam bastante relevantes no mundo tributário. Esse resumo que a gente vai tratar aqui, certamente nos próximos meses, nós trataremos de temas com mais detalhamento. Então, o objetivo hoje é resumir e, para fevereiro, março, aí, trazer um tema que seja mais complexo, com todo o detalhe. Alguns temas foram objeto de aulão no ano passado, né? Então, nós temos aqui uma das últimas, um dos últimos aulões realizados foi sobre a reforma tributária, a gente vai falar hoje, porque até então nós não tínhamos a emenda constitucional, né? E hoje nós temos. E também preço de transferência foi um tema aí que nos acompanhou ao longo de 2023 e falaremos novamente aí hoje. Tá bem? Lembrando, né, que para aqueles que estão aí, tiveram a informação do link, ou algum colega passou o link do aulão, né, as redes sociais do Taxlane costumam atualizar, trazer informações aí importantes para o dia a dia de vocês, tá? Quem participa do grupo, efetivamente é um privilegiado que recebe os links das aulas, né, ao vivo. Essa aula ela vai ser disponibilizada lá no canal do YouTube, mas é importante ter a oportunidade de participar ao vivo. Além, né, dos links das aulas, não é um grupo que propõe, né, ficar a todo momento trazendo muita informação para vocês, porque eu sei que o nosso dia a dia é muito movimentado para acompanhar muitas postagens. Normalmente, traz informações das aulas, traz informações de novos cursos e traz também cupons de desconto, aí, com desconto para os cursos, tanto da plataforma, os cursos gravados, como os cursos ao vivo que nós realizamos aí pela plataforma do CIP, tá bem? Então, para a gente começar, embora, né, não tenhamos impacto em 2024, né, o Felipe está falando, ao vivo é sempre melhor. Sim, com certeza, porque no ao vivo você tem a oportunidade de estar ali perguntando, interagindo, né? No gravado você precisa ali ou ter a tutoria, né? A nossa plataforma de cursos gravados você tem como efetivamente fazer questionamentos, você tem uma tutoria onde você encaminha esses questionamentos, mas realmente a aula não é ao vivo, bom? Bom, para a gente iniciar, vamos falar da emenda constitucional aí aprovando o novo sistema tributário nacional, embora nós não tenhamos efetivamente um reflexo no ano calendário de 2024, né? É importante que a partir de agora as empresas comecem a acompanhar os desdobramentos dessa emenda constitucional, né? Temos em pauta aí a publicação de leis complementares
tratando efetivamente aí do IVA, né? Então, é importante que eu acompanhe essas próximas publicações, certamente, né, após finalizar esse rito, né, tanto das leis complementares como a proposta de reforma da legislação do imposto de renda, nós teremos um curso, né? Hoje a gente não tem, porque efetivamente ainda falta essa parte aí, tratando, né, das disposições complementares, mas por que é importante a gente falar? Porque foi um tema muito esperado, né, no mundo tributário, pelo menos há 30 anos aí, esse ano de 2024 eu completo 30 anos de consultoria tributária, e há 30 anos eu escuto falar de reforma do nosso sistema tributário nacional. Tive a grande oportunidade ainda, né, de estar aqui participando, né, desse momento, dessa mudança na nossa legislação, só que a implementação vai até 2033, né? Vamos ver se eu vou complementar aí com mais 10 anos na consultoria tributária ou não, tá bem? Então, qual é a principal proposta? Né? Trazer, efetivamente, aí trazer um novo modelo de tributação, até conseguirmos performar com o modelo de tributação internacional, que é o imposto único. Né? Como nós temos muitas espécies tributárias, dentre essas espécies tributárias, 2 tributos, né, que efetivamente possuem entes federativos, né, diferentes do federal, ou seja, eu tenho aí o ICMS, que é estadual, o ISS, que é municipal, é onde reside a maior dificuldade, né, de efetivamente performar o objetivo da reforma. Então, nós temos a substituição de 5 tributos atuais, né, tanto o ISS, que é municipal, o ICMS, que é estadual, e os federais, as contribuições para o PIS, a COFINS e o IPI, que são os chamados tributos sobre o consumo. Tá? Então, esses tributos eles acabam tendo reflexo em nós, consumidores, ao adquirirmos aí, produtos e serviços. Né? Por 2 produtos, né, nomeados e apelidados de IVA Dual, né? Por quê? Porque eu tenho 2 tributos previstos, né? Um, que é a contribuição sobre bens e serviços, de forma abreviada, conhecida como CBS, e o outro é o imposto sobre bens e serviços, né? E além desses 2, IVA Dual, um imposto seletivo, como o próprio nome, né? A gente fala de seletividade muito atualmente, né? Na legislação do IPI, na legislação do ICMS. O que significa seletividade, né? Quanto menor a necessidade daquele bem, daquela mercadoria, daquele produto, maior é a taxação em termos de tributação. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, produtos como armas, munições, perfumes, cosméticos, não são produtos de extrema necessidade, como, por exemplo, a cesta básica. Né? Então, quanto mais supérfluo é esse produto, maior é a tributação. Então, o imposto seletivo, ele vem com uma característica de ser um tributo extrafiscal, que vai trazer justamente essa tributação adicional para produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Né? Então, teremos 2 IVAs, né? Mais o imposto seletivo. A CBS e o imposto seletivo serão de competência da União, e o IBS de competência compartilhada entre estados e municípios. Então, justamente, né, por ter essa competência compartilhada, nós ainda dependemos de uma lei complementar, trazendo aí as regras adicionais em relação aí ao IBS. Então, nos próximos meses, né, provavelmente dentro de 90 dias, enfim, nós teremos aí a figura de leis complementares, né, trazendo regras adicionais à emenda constitucional. Né? E aí, o que está previsto na emenda constitucional? Terão os mesmos fatos geradores, base de cálculo, hipótese de não incidência, sujeitos passivos, imunidades, com uma tratativa um pouco diferenciada aí para alguns segmentos, né? E regras de não cumulatividade e de creditamento, né? Que a gente vai ter que aguardar efetivamente aí a figura da lei complementar. Bom, o que está previsto também na emenda constitucional? Regimes específicos para segmento de combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros, profissionais liberais, também conforme previsão em lei complementar. Então, hoje, com base na emenda constitucional, nós temos um cenário previsto, mas, obviamente, precisamos aí da lei complementar
trazendo as regras, né, mais detalhadas, né? E é isso que por isso que a gente precisa colocar em prática em 2024 o estudo, não é ainda a vigência das regras, como a gente vai ver adiante, né? O IBS terá a legislação única e uniforme em todo o território nacional, e cada ente federativo fixará a sua própria alíquota, será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município o destino da operação, será não cumulativo, né? Então, o que a gente hoje já vê em relação ao ICMS, né, que é um tributo não cumulativo, né? Aquele tributo cobrado na operação anterior, ele pode ser confrontado com a operação subsequente, onde eu recolho efetivamente a diferença, né? Na forma prevista em lei complementar, né? Então, ainda não acabou, né? Precisamos aguardar os próximos aulões para voltar aqui para tratar de reforma tributária. Aqui é apenas um início, né? Tivemos efetivamente a publicação da emenda, tão esperada emenda constitucional, e não integrará a sua própria base de cálculo e nem a base de cálculo dos demais tributos. Então, a intenção, efetivamente, é terminar com essa tributação em cascata que nós temos, né? Essa é uma das metas aí da nossa reforma tributária. Permanece aí assegurado, né, o tratamento das empresas do Simples Nacional, então isso não acaba, e bem como os incentivos da Zona Franca de Manaus, né? Isso foi um ponto bem sensível aí nos finalmente, né, das discussões do Congresso Nacional, a questão da manutenção ou não dos benefícios da Zona Franca, né? Chegou-se a prever a instituição, né, de uma contribuição em substituição aí para poder substituir a perda de arrecadação do incentivo da Zona Franca, mas preferiu-se aí permanecer com os incentivos da Zona Franca de Manaus. Lei complementar definirá as operações beneficiadas pela redução das alíquotas dos tributos relativos a bens e serviços específicos e regras para cashback, né? Então, hoje nós já temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente já tem uma previsão de cashback, que seria a devolução de tributos para famílias de baixa renda em relação ao ICMS. Então, a nova reforma, a proposta, né, da emenda constitucional, é também trazer aí um regime de cashback para trazer igualdade tributária, né, mas também prevista em lei complementar. Ou seja, temos o primeiro caminho, né, mas não temos todo o detalhamento em função dessa necessidade aí de lei complementar. Bom, qual vai ser a vigência, né, prevista aí pela emenda constitucional, né? CBS, BIA e IBS terão vigência a partir de 2026, né? Então, estamos em 24, teremos 2024, 2025, para acompanhar aí as alterações trazidas, né, as determinações previstas nas leis complementares, obviamente também aguardando aí estados e municípios em relação a isso, né? Então, vai iniciar lá em 2026 com as alíquotas de 0,9 e 0,1. Em 2027, né, e teremos na sequência a vigência do imposto seletivo, né? Entre 27 e 28, o IBS será cobrado a alíquota estadual de 0,05 e municipal de 0,05, e a CBS será reduzida em 0,1. Né? Em 27, extintas as contribuições para o PIS e COFINS, então, 27 vai ser aí efetivamente a transição final, no que se refere às contribuições para o PIS e COFINS, elas deixam de existir, e entre 29 e 32, as alíquotas do ICMS e ISS serão gradualmente reduzidas à razão de 1/10 por ano, até a sua extinção. E a reforma, né, ela termina, ela se torna completa aí, a partir de 2033, tá? Então, essa é a vigência prevista aí na nossa emenda constitucional, né? Então, isso é um longo caminho, que as empresas e nós, né, como profissionais aqui do segmento, teremos que acompanhar todos esses steps, todas essas mudanças trazidas aí a partir das leis complementares, até a sua total, né, adesão a partir de 2033, tá? Então, embora a gente não tenha nada previsto para 2024, a previsão efetiva para 2024
ela é somente em relação à publicação das leis complementares, é importante que a gente continue aí acompanhando todas as alterações, todas as mudanças que estão por vir, tá? E aí vocês podem contar aí com tanto o Instagram, como o LinkedIn, como o Facebook do Tax Learning, publicando ali as principais alterações da nossa legislação tributária, bem? Bom, o que nós temos aqui, né? Seguindo a hierarquia das leis, né? Eu venho aqui trazendo primeiro a emenda constitucional e depois a gente vai trazer aí o que mudou em termos de leis complementares e leis ordinárias. Por último, lá no finalzinho da emenda constitucional, além da proposta, né, do imposto sobre valor agregado, também foi estabelecido nos últimos artigos que o Poder Executivo terá, a partir da publicação da emenda constitucional, 90 dias, né, para envio ao Legislativo de projeto de lei que reforme a tributação da renda e a folha de salários, né? E aqui a nossa principal expectativa em relação à reforma da legislação do imposto de renda é a discussão relativa à tributação de lucros e dividendos, né? Isso é lá no início da tramitação da PEC 45 de 2019, nós tivemos essa previsibilidade, né? E aí, durante a tramitação, isso foi deixado de lado, isso não foi tratado, e agora, com a reforma do imposto de renda, tende a ser tratado novamente. Por quê? Porque o Brasil, efetivamente, desde 1996, ele isenta, né, a distribuição de lucros, né? Só que os demais países tributam. Tá? E como a proposta do Brasil é efetivamente trazer uma uniformidade das práticas tributárias adotadas pelos demais países, né? Exemplo disso é a própria reforma trazendo IVA, a gente vai falar daqui a pouco sobre preços de transferência, onde as legislações estão convergindo para o mesmo modelo tributário internacional, né? Então, como isso vem se arrastando há muitos anos já, a tributação, o retorno da tributação de lucros e dividendos, isso volta para a pauta, isso volta para a mesa com força total para ser debatido aí nesse projeto de lei, tá? Então, também nos próximos meses, a gente volta aqui para o aulão, assim que a gente tiver aí a definição desse projeto de lei, tá? Ou que já tenha preferencialmente sido publicado aí no Diário Oficial da União. Muito bem, na sequência, nós vamos falar de uma lei complementar, né? Falamos de uma emenda constitucional, né? Seguindo a hierarquia das leis, lá no topo da pirâmide, alterando a nossa Constituição Federal, né? Mudando o nosso sistema tributário nacional, e agora a gente vai falar de uma lei complementar, que também foi fórum aí de muitas discussões, objeto, né, de ação direta de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, que foi a DC 49, tratando da não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias, né, de estabelecimento de mesma titularidade, né, transferência aí entre matriz e filial, né, isso vem sendo discutido no sentido, né, de não ser uma operação aí sujeita à tributação do ICMS, o simples deslocamento dessa mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa. E, finalmente, né, isso foi aí, pacificado através da Lei Complementar 204, vem trazendo algumas dificuldades de operacionalizar, mas já temos aí a previsão, né, inclusive em relação aos créditos, né, pela UF de destino, né, aí, obviamente, atendendo às alíquotas previstas na Constituição Federal, nós temos ali alíquotas interestaduais estabelecidas por resoluções do Senado Federal, então é isso que prevê lá o artigo 155, inciso 4º, parágrafo 2º da Constituição Federal, e pela UF de origem, em caso de diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações anteriores e o valor transferido aí para o UF de destino. Né? Então, essa é a previsão trazida aí pela Lei Complementar 204 de 2023, ok? Bom, saindo um pouco aí desse cenário onde a gente fala de ICMS, onde a gente fala de ISS, né, e mergulhando mais na legislação dos federais,
nós tivemos aí uma mudança bem importante no cenário das subvenções para investimento. E aí, o que seriam subvenções para investimento, né? Efetivamente, aquelas caracterizadas, né, ou por doação, né, especificamente pelo poder público, ou sobre a forma de incentivos fiscais, que é a subvenção mais comum, né? Então, o que nós tínhamos na legislação até a Lei 14.789 de 2023, né? Em relação ao imposto de renda, PIS e COFINS, né? O eventual reconhecimento como uma receita de subvenção para investimento. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a empresa, né, ela tivesse um crédito presumido de ICMS, ou até mesmo uma redução de base de cálculo de ICMS, ou até mesmo o lucro da exploração com redução de imposto de renda. Então, essa parte do tributo que deixou de ser recolhida, ela é caracterizada como uma subvenção para investimento, né? E aí, como tal, né, ela precisa ser reconhecida na contabilidade como uma receita de subvenção para investimento, né? Nós tivemos aí, trazendo na linha do tempo, né, nós tivemos uma alteração da nossa legislação societária, na sequência, uma alteração da nossa legislação contábil pelo CPC 07, determinando, né, que essas contrapartidas de subvenção devem ser reconhecidos não mais no patrimônio líquido, e sim no resultado como uma receita de subvenção. Então, quando a legislação contábil ela virou essa chave, a grande dúvida, né, da área tributária foi, poxa, se agora eu não reconheço mais a contrapartida da subvenção como uma reserva de incentivo fiscal no patrimônio líquido, então vou ter que tributar essa receita de subvenção? E aí nós tivemos, né, a previsão legal, tanto na Lei 12.973 de 2014, lá no artigo 30, prevendo que, para efeito do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, eu posso excluir essa subvenção para investimento, essa receita da base fiscal desses tributos sobre o lucro, né? Obviamente, se até o final do exercício fiscal esse valor fosse reclassificado para uma reserva de incentivos fiscais. Reserva essa destinada, né, ou para absorção de prejuízos, né, ou para aumento do capital social. Eu não poderia jamais distribuir lucro com base nessa receita de subvenção. Então, essa foi a regra estabelecida lá pelo artigo 30 da Lei 12.973 de 2014, até em atendimento à regra contábil, para que eu não tributasse aí, tanto para o lucro real como para a base de cálculo da CS. Em relação às contribuições para o PIS e a COFINS, previsão contida, né, nas leis de não cumulatividade, tanto a 10.637 de 2002 para o PIS, como a 10.833 de 2003 para a COFINS, lá no artigo 1º, né, uma previsão específica de exclusão de base de cálculo sem estar atrelado a qualquer condição. Muito bem. E aí, o que nós tivemos no final de 2023? Né? A Lei 14.789, esse assunto é um bom tema para o curso, subvenção para investimento. Na verdade, nós até temos, tá? Nós temos no curso, o curso de lucro real, né? Ele trata da subvenção, né? Ele vai ser atualizado com essa mudança da legislação, né? E o curso que a gente vai fazer agora de PIS e COFINS, na semana de 23, ao vivo pelo Simpla, também traz essa tratativa, tá? Muito bem, o que mudou? Né? Mudou, assim, drasticamente. Por quê? Eu tive a revogação do artigo 30 da Lei 12.973, de 2014, a revogação lá dos parágrafos do artigo 1º das leis de não cumulatividade do PIS e COFINS, e as receitas de subvenção passaram a ser tributadas a partir de 1º de janeiro de 2024. O que o governo efetivamente passou a me conceder? Né? Um crédito presumido, onde eu vou aplicar a alíquota do IR, né, tanto os 15 como mais os 10 do adicional, ou seja, 25%, sobre as receitas de subvenção. Então, eu vou precisar, né, ter esse cuidado e entender, né, de acordo aí, com a classificação contábil, né, isso é importante que eu tenha essa evidenciação na contabilidade, quais são as receitas de subvenção
para investimento, ou seja, aquelas que efetivamente sejam destinadas a empreendimento econômicos, né? Então, eu preciso entender aquele tributo que eu deixei de recolher, né, está atrelado a qual legislação, né? Então, eu preciso ter esse cuidado, porque eu até posso ter uma linha tênue ali entre subvenção para custeio e subvenção para investimento. E aí, 25% dessas receitas será o meu crédito presumido, tá? Para isso, eu tenho um processo, eu preciso ter uma habilitação na Receita Federal do Brasil, né? Nós temos aí uma instrução normativa, que é a 2170 de 2023, trazendo como você se habilita para obter esse crédito presumido. Esse crédito presumido, ele não vai ser tributado, né? Então, ele não é um tratamento, a exemplo de um imposto paga maior, de um débito tributário, não tem tributação sobre o crédito presumido, e ele pode ser utilizado, né, para compensar outros tributos federais ou ter o ressarcimento em dinheiro, né, a critério aí do contribuinte. Algumas empresas, ao longo desses anos, né, fizeram a exclusão indevida, né, de subvenções que supostamente seriam de investimentos. Eu preciso entender o quê? Até a vigência da nova legislação, se a minha situação estava ou não elencada lá no artigo 30 da Lei 12.973 de 2014. Se efetivamente eu não atendi os requisitos da 12.973, eu excluí indevidamente, né? Então, essa nova legislação, a Lei 14.789, ela trouxe, né, também a possibilidade para as empresas que fizeram a exclusão indevida incluir esses débitos, né, ou na legislação, né, de transação tributária, ou até mesmo nessa recente legislação de autorregularização, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, trouxe essa possibilidade, sem qualquer penalidade, de poder espontaneamente, né, oferecer esse débito à tributação. Então, essa é uma mudança bem importante na legislação, vai ter um impacto tributário forte nos cofres públicos e no bolso do contribuinte também, né? Então, é importante que as empresas fiquem aí antenadas para entrar com o processo, para ter direito ao crédito presumido, senão vai tributar os 4 sem direito a nenhuma redução, sem direito a nenhuma compensação, tá bem? Muito bem. Bom, na carona, né, dessa lei, nós trouxemos também uma mudança bem considerável no cálculo dos juros sobre capital próprio, conhecido como JCP. O que é JCP, né, para quem não sabe? É uma forma de remuneração de sócio, né? Então, nós temos a distribuição de lucros baseado no meu resultado contábil. Tá? Então, tenho lá o resultado contábil, faço o levantamento das minhas demonstrações financeiras e faço a distribuição de lucros de acordo com o previsto lá, ou na Assembleia de Sócios, ou, enfim, na ata, né? Se eu estou falando de uma sociedade anônima, distribuição aí de dividendos, enfim. Uma outra forma de remuneração se chama JCP. Como é que eu calculo o JCP? Né? Com base numa taxa de juros de longo prazo, até JLP, né, normalmente aí publicada pelo Bacen, sobre contas do patrimônio líquido. Então, nós tivemos, em 2014, uma alteração lá do artigo 9º da Lei 9.430 de 96, né, que é a lei originária do JCP, dos juros sobre capital próprio. Nós tivemos uma alteração muito impactante, que foi em relação aos prejuízos acumulados. Até então, até a 12.973, eu poderia considerar na base de cálculo do JCP lucro e prejuízo. Né? Então, com a mudança da 12.973, eu passei a restringir somente a conta de prejuízos acumulados. Né? E isso fez com que a base do JCP ficasse menor e muitas empresas até deixassem de usar essa modalidade aí de remuneração de sócios. Qual é a principal vantagem desse modelo de remuneração? Né? Quando eu calculo o JCP, né, com exceção das entidades de capital aberto, esses juros eles são contabilizados como despesa financeira. E essa despesa financeira, ela é dedutível da apuração do lucro
do lucro real, desde que atenda condições, né? Preciso ter ali uma limitação de 50% do resultado do período, ou se eu tiver lucros acumulados de períodos anteriores. Então, eu crio uma despesa financeira dedutível na apuração do lucro real. Se eu sou uma empresa de capital aberto, eu não contabilizo no resultado, mas eu posso fazer uma exclusão na apuração do lucro real em relação a esses juros pagos, né, esses juros calculados aí sobre o patrimônio líquido. Então, agora, o que mudou? Tivemos uma nova mudança do PL, que eu vou considerar para calcular a JCP. Né? Então, se antes eu tinha capital social, pela lei, né, em vigor, pela 14.489, lá no artigo 18, é capital social integralizado. Né? Então, se eu tiver a integralizar, não posso considerar. Reservas de capital, somente reservas de ágio na subscrição de ações. Reservas de lucro, não posso considerar a reserva de incentivo fiscal que a gente acabou de comentar. Né? A gente acabou de comentar o seguinte, olha, eu tenho uma previsão no artigo 195A da Lei das Sociedades por Ações, que essa subvenção para investimento, essa receita de subvenção para investimento, ela pode ser destinada a compor uma reserva de incentivos fiscais que faz parte do grupo de reservas de lucros. Se eu constituir essa reserva, eu não posso considerar essa reserva no cálculo do JCP. E, por último, né, não menos importante, eu retornei com a possibilidade de considerar lucros e prejuízos acumulados. Né? A gente sabe aí, tem uma discussão contábil, né, desde 2008, né, no sentido, posso manter conta de lucros acumulados? Né? Então, essa foi uma grande dúvida com a reforma da nossa legislação societária, com a nova legislação contábil, nova não, porque agora não é mais nova, né, gente? 2008, 2010 não é mais novo. Mas a última, né, alteração aí da nossa legislação contábil, onde foi definido pelo Conselho Federal de Contabilidade que realmente quem não pode manter saldo em conta de lucros acumulados são as sociedades por ações, né? Nós tivemos aí, em 2009, a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, tanto a 1159 quanto a 1157, né, definindo isso. Tá? Então, todas as demais que não forem sociedades por ações podem manter saldo em conta de lucros acumulados. E, com isso, eu posso, sim, considerar para calcular o JCP. Qual é a vantagem? Eu aumento a base, eu aumento o valor do juro remuneratório, com isso eu aumento o valor da despesa financeira, que, por sua vez, atendidas as condições, os limites, pode ser considerado como dedutível na apuração do lucro real. Tá? Então, essa é uma alteração aí vigente a partir de 1º de janeiro de 2024. Se for calcular, né, JCP, não pode esquecer da nova composição do patrimônio líquido. Bem? Muito bem. Próximo, né? Adicional da COFINS, né? É interessante que nós tivemos esse episódio no ano passado, né? Nós tivemos legislações tratando de temáticas lá no final de 2023, virou o ano, tivemos a mudança, né, dessa tratativa, né, voltando ao status inicial. Né? Aqui foi tudo em 2023, não foi em 2024. Né? Nós tivemos a Lei 14.784, prorrogando até 2027 o adicional de 1% da COFINS na importação de alguns produtos. Né? Então, quando eu tenho os produtos relacionados lá no artigo 8º, parágrafo 21º da Lei 10.865, além da alíquota usual da COFINS, eu tenho mais um adicional de 1%, que não é crédito, né? Normalmente esse adicional de COFINS costuma dar um trabalhinho aí nos sistemas, porque ele é custo. E aí ficamos felizes, né? Vamos ter a prorrogação, quer dizer, não ficamos felizes, né? Tivemos a prorrogação até 2027 desse adicional de 1%. Só que nós tivemos logo na sequência uma medida provisória, né, editada aí pelo Poder Executivo, né, lembrando que medidas provisórias são instrumentos jurídicos, né, que trazem uma urgência de implementação, né, então, são atos legislativos que o próprio presidente da República tem a prerrogativa, né, de publicar, e aí segue aquele trâmite, né, de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias para ser convertido em lei. Então, esse vai ser o próximo capítulo aí dessa medida provisória.
onde nós tivemos a revogação do adicional da COFINS, com efeitos a partir de 1º de abril de 2024. Por que efeitos a partir de 1º de abril de 2024? Por conta da anterioridade nonagesimal, né? Então, se a legislação ela foi publicada lá em 2023, por ser uma contribuição social, eu preciso atender a noventena, né? Então, somente a partir de 1º de abril de 2024. Precisaremos, né, acompanhar, né, essa determinação na conversão em lei dessa medida provisória, né, se vai permanecer ou não, mas foi um fato concomitante curioso, né, de fazimento e desfazimento, ou seja, prorroguei e revoguei, né? Então, a gente precisa agora só acompanhar se isso vai prevalecer. PERSE, também aí atingindo algumas empresas, né? O que é o PERSE, né? O PERSE é um programa que foi criado para suprir os efeitos trazidos pela pandemia ao setor de eventos, né? Sabemos aí que casas de shows, restaurantes tiveram portas fechadas durante bastante tempo, sem chance de se refazer. Restaurante não, porque começou a fazer aí o iFood, né, o online, então, de certa forma, tiveram como se erguer, mas, por exemplo, casa de espetáculos, né? Não teve realmente como refazer, né, a sua margem de lucratividade em função do lockdown, em função de todo aquele recesso trazido pela pandemia. Então, nós tivemos uma lei em 2021, concedendo um incentivo fiscal de alíquota zero, né, para os 4 tributos, tanto para o imposto de renda, como para a contribuição social sobre o lucro líquido, como para o PIS, como para a COFINS, né, para que fosse beneficiado aí pela alíquota zero, as empresas elas precisavam, né, estar relacionadas, né, em uma portaria, de acordo com o CNAE. E muito bem, nós tínhamos a previsibilidade, né, de extensão desse incentivo até 2028, só que, efetivamente, a medida provisória 1202 veio extingui-lo, né, com efeitos no imposto de renda da pessoa jurídica a partir de 1º de janeiro de 2025, e para as contribuições, né, tanto a CS como o PIS e COFINS, a partir de 1º de abril de 2024. Né? É um tema que está sendo bastante debatido aí nos bastidores jurídicos, em função do direito adquirido, né? A própria lei, ela determinava o prazo final de vigência, então também teremos que acompanhar os desdobramentos aí da conversão em lei dessa medida provisória, se efetivamente ela vai ser convertida em lei, e se for, se ela permanece com essa previsão aí de extinção do PERSE, tá bem? Mas foi um incentivo aí também prejudicado pela medida provisória. A medida provisória realmente trouxe bastante surpresa aí nesse início de ano, né? Trouxe aí a revogação do PERSE, também está trazendo o que o mercado está chamando de reoneração da folha de pagamento, né? Nós tivemos uma lei antecedente à medida provisória, prorrogando, né, a desoneração da folha de pagamento prevista na Lei 12546 de 2011, né? E o que é a desoneração da folha de pagamento, né? Eu substituo a contribuição previdenciária calculada, né, pela alíquota de 20% sobre a folha de pagamento por percentuais sobre a receita bruta de acordo com a atividade ali do contribuinte, né? Isso que é a desoneração de folha. Eu substituo a tributação sobre a folha com a tributação sobre a receita, né? Que é uma sistemática que existe aí desde 2011 e efetivamente beneficia muitos segmentos, principalmente o segmento de serviços, onde a folha de pagamento, né, sem sombra de dúvida, é bastante expressiva. Então, a contribuição de 20, ela traz uma carga tributária bem relevante, né? Então, a desoneração, a tributação sobre a receita, para esses segmentos, ela se demonstrou, ao longo de todos esses anos, mais favorável. Né? O que a medida provisória ela determinou? Olha,
A gente vai revogar a desoneração de folha no modelo da lei do 546 de 2011, né? A partir de 1º de abril de 2024, porque a gente está falando de contribuição previdenciária, a gente está falando de uma contribuição social, então também preciso atender a anterioridade nonagesimal para ter aí, em tese, uma majoração, uma mudança de legislação. Né? E aí, como é que fica, né, no novo modelo? Eu passo a ter uma desoneração parcial, né, para os setores relacionados no anexo 1 e 2, né? Eu até reproduzi anexo 1 e 2, mas ficou bem pequenininho aqui, mas se vocês verem lá na medida provisória, vocês têm o anexo 1 muito voltado aí para o segmento de transporte. E aí as alíquotas, elas vão ser aplicadas sobre o salário de contribuição do segurado até o valor de um salário mínimo, aplicando as alíquotas vigentes na legislação específica sobre o valor que ultrapassar esse limite. Então, a gente tira a receita bruta, né? A gente volta para a tributação sobre folha, com alíquotas diferenciadas e bases diferenciadas. Né? Então, nós tivemos recentemente, né, uma nota orientativa lá do E-Social, né, essa daí, vocês conseguem obter lá no site do SPED, número 6 de 2024, dando instruções de como os contribuintes vão proceder nos eventos do E-Social aí a partir de abril. Tá? O que basicamente eu tenho, né, de alíquotas, né, para eu aplicar aí sobre o salário de contribuição mínimo, né, e a tributação usual sobre a diferença. 2024, 10% anexo 1 e 15% anexo 2 para as atividades relacionadas. 2025, 12,5% e 16,25%, 26, 15, 17,5%, 27, 17,5%, 18, 75%, obviamente, né? Se a medida provisória passar nas casas do Congresso, né, e não houver aí nenhuma emenda, nenhuma alteração do que está previsto na redação original. Né? Então, também aí é algo muito importante dos contribuintes acompanhar. Né? Então, o anexo 1 aqui, ó, a maior parte das atividades voltadas para o transporte, né? Tem o TV aberta, né? O anexo 2, eu tenho algumas atividades industriais de construção também, mas, sem sombra de dúvida, eu tive um universo bem mais reduzido do que eu tinha na 12546, né? Então, é uma mudança aí bem importante que as empresas precisam acompanhar, ok? Bom, compensação de créditos tributários, né? A medida provisória também veio trazendo limites para a compensação, né? Houve uma perda bem expressiva, né, nos cofres públicos por conta da tese do século, né? Nós tivemos aí a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, muitas empresas se utilizaram ou através de ação judicial ou até mesmo após a decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, né, a partir de março de 2017, as empresas, mesmo sem ação judicial, puderam excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, efetivamente, isso alterou, mexeu muito, né, na arrecadação aí dos cofres públicos. Então, em função disso, a medida provisória, ela trouxe limite para a compensação de créditos decorrentes de ação judicial transitada em julgado, aí conforme ato do Ministério da Fazenda, que a gente vai ver aqui a portaria, né? E quais são as regras gerais pela MP? Limite mensal graduado em função do valor total do crédito recorrente dessa decisão judicial transitada em julgado, não poderá ser inferior a 1/60 do valor total do crédito, né? É demonstrado e atualizado na data da entrega da primeira declaração de compensação, e não poderá ser estabelecido para crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, cujo valor seja inferior a 10 milhões de reais, né? Determinando aí que a primeira de compra, a gente já tinha essa determinação, né, que é o prazo prescricional, eu tenho 5 anos para recorrer esse direito creditório, né, através da DICOMP, contado da data do trânsito julgado da decisão ou da homologação de desistência de execução do título judicial. Como é que esses limites eles vieram aí na portaria do Ministério da Fazenda, né? Nós temos ali valor dos créditos, 10 milhões a 99 milhões,
prazo mínimo de 12 meses, né? Então, não posso ter um prazo menor. Né? Antes, o que eu fazia? A minha compensação, ela era guiada pelos débitos que eu tivesse a compensar, né? Sem limite. Então, dependendo do tributo que eu tivesse que pagar, né, eu teria muito mais aí do que 10 ou 99 milhões, né? 100 milhões a 199.900, eu tenho 20 meses e por aí vai, né? Até eu chegar no valor igual ou superior a 500 milhões, que é no mínimo 60 meses aí para utilizar essa compensação. Né? Então, isso já está valendo a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, se eu tiver aí em débito tributário, créditos tributários decorrentes de ação judicial transitada em julgado, eu preciso entender que eu tenho aí limites, né, para fazer a compensação. Bom, também super debatido, né? Super debatido. E falando, né, em débito tributário, né, ou créditos tributários, nós tivemos, partindo, né, da tese do século, né, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, nós tivemos uma extensa discussão em que momento, primeiro, em que momento eu reconheço, né, eu vim lá de março de 2017, fiz um levantamento do PIS e COFINS que eu paguei a maior, né, porque eu não excluí o ICMS da base de cálculo, e vim trazendo aquilo até 2021, né, quando houve lá a decisão com repercussão geral pelo STF. Né? Então, tem um valor ali expressivo de indébito tributário. Então, a primeira discussão que surgiu é, poxa, como é que eu vou reconhecer isso contabilmente? Né? E aí, o legislador contábil ele se pronunciou durante 2 anos, né, a CVM, pelo menos aí, tanto nos ofícios circular, no ofício circular de 2019, como no ofício circular, né, de 2020, determinando que isso ficaria a critério da administração, né, se efetivamente eu tivesse um direito previsto, né, porque para a contabilidade não é fácil reconhecer ativos contingentes, né, normalmente a gente reconhece passivos contingentes, ou provisões, né, ativos contingentes, na maioria dos casos, não são reconhecidos, né, só que especificamente em relação a essa temática, tanto a CVM como o IBRACON expediram aí seus ofícios e comunicados determinando que esse julgamento ficaria a critério da administração da entidade, obviamente, né, se eu tiver aí a utilização desse direito creditório. Muito bem, com base, né, nessa determinação aí do legislador contábil, a Receita Federal, né, se pronunciou pela primeira vez em 2021, pela solução de consulta COSIT 183, determinando o seguinte, olha, se eu tiver a referência, né, do valor a ser restituído lá na ação judicial transitada e julgado, né, vai ser na data do trânsito e julgado que efetivamente você vai precisar oferecer esse indébito tributário na apuração do lucro real. Se naqueles anos que você calculou PIS e COFINS a maior, você foi lucro real, então você utilizou uma dedução de venda, né? Um tributo incidente sobre venda maior do que você deveria. Então, se você diminuiu base tributável nesses anos, agora você vai ter que fazer um movimento inverso, você vai ter que oferecer a tributação. Né? Agora, se naqueles períodos, né, lá de 2017, 2018, 2019, você foi lucro presumido, né, você não precisa oferecer um indébito tributário à tributação, porque efetivamente isso não impactou a base de tributação daquele regime de tributação. Né? Então, aqui o que foi definido? Se você foi lucro real lá atrás, agora você tem que fazer um acerto de contas. Né? Então, o valor pago a maior, você vai oferecer a tributação de IRCS no momento da data do trânsito em julgado, se a ação judicial relacionou o valor a ser restituído. Agora, se a ação judicial não relacionou o valor a ser restituído, você vai oferecer a tributação de IRCS lá na primeira DICOMP que você elaborar. Quando você elaborar a declaração de compensação, ali você formalizou o direito creditório. Então, nesse momento, você vai oferecer esse indébito tributário, a tributação tanto de IRCS. Muito bem, tivemos, né, uma solução de consulta reformulada, que foi a 308 de 2023, né, que trouxe
Coisas para o bem e para o mal, né? Bom, determinando o seguinte, olha, caso haja escrituração contábil de tais valores no momento anterior à entrega da primeira de comp, é no momento dessa escrituração que tais valores devem ser oferecidos à tributação. Então, trouxe duas citações novas, né? Primeiro, porque eu preciso observar regime de competência. Então, se a contabilidade reconheceu, independentemente, né, de ter, né, ser ou não, ter valor ou não na ação judicial transitada e julgado, é no momento do reconhecimento contábil desse indébito que eu vou oferecer a tributação de IRCS. Esse não foi tanto para o bem, mas trouxe aí, né, um atendimento a um julgado da STF em relação à tributação sobre os juros de mora, né? Porque quando eu tenho, na verdade, um tributo pago a maior, eu preciso atualizar todo mês pela Selic. Isso gera o quê? Uma receita financeira, né? Então, algumas empresas vinham discutindo a não tributação dessa receita financeira. Então, a solução de consulta COSIT, ela veio referendar, né? Olha, você não vai tributar os juros de mora em decorrência da atualização da Selic desse indébito tributário, mas o valor principal do indébito tributário você vai oferecer a tributação no momento em que houver o reconhecimento contábil, tá? Então, essa foi uma alteração aí importante trazida pela solução de consulta 308, tá? Em relação ao PIS e COFINS, né? Olha, eu reconheci um indébito tributário lá no meu estado. Como é que fica para o regime não cumulativo? Por que para o regime não cumulativo? Porque para o regime cumulativo, eu só tributo as receitas em decorrência do objeto social. Todas as receitas não operacionais, elas não são alcançadas pela tributação. Como o regime de não cumulatividade ele é mais abrangente, eu também trago para o campo de incidência. Então, aqui também foi trazida, né, a previsão do momento do reconhecimento contábil, né, a parte ali em negrito, né, foi o que foi trazido aqui para o PIS e a COFINS, né? Então, não é somente a análise se tem valor declarado lá na ação judicial, que seria a data do trânsito de julgado, ou a de comp, se não tem valor na data do trânsito de julgado. Independentemente da data da de comp, eu vou utilizar a data do reconhecimento contábil, ok? E aí serve para. Aqui ele faz referência, né, ao ICMS na base do cálculo do PIS e COFINS, mas certamente é um entendimento que se estende aí a qualquer ação de indébito tributário que venha ocorrer. Bom? Bom, autorregularização de débitos federais, né? Então, nós tivemos aí essa oportunidade, nós falamos disso quando tratamos aí das subvenções para investimento, as empresas que, porventura, né, fizeram aí as exclusões indevidas em função de projetos que não se enquadrem como subvenção para investimento, então pode incluir aqui na autorregularização. Inclusive, já tem perguntas e respostas sobre autorregularização, onde pessoas jurídicas podem aderir, né? É um processo no ECAC, e eu vou incluir tributos não constituídos em dívida ativa até 30 de 11 de 2023 e os constituídos de dívida ativa entre 30 de 11 de 2023 e 1 de 4 de 2024. Não se aplica ao Simples Nacional, né? Somente os contribuintes aí que tenham tributação normal. E os créditos tributários podem ser liquidados em 100% de redução de multas e juros, né? Então, tem remissão integral aí de multa e juros, pagamento de 50% da dívida à vista, e o restante em até 48 prestações mensais, com a possibilidade de utilização aí de prejuízo fiscal e base negativa, com algumas limitações trazidas na IE. O que a gente levanta aqui? Olha, se vai utilizar base negativa e prejuízo fiscal, esses valores precisam estar efetivamente conciliados, né? Então, eu preciso. Bom, teve um aluno aqui, deixa eu ver aqui.
mas eu acredito que eu coloquei lá no grupo um novo link. Precisam estar conciliados, né? A gente sabe que prejuízo fiscal é histórico, base negativa da CS é histórica, então precisa ter muito cuidado se realmente esses valores eles estão corretos. Se eu tiver alguma irregularidade e houver uma fiscalização, eu posso desfazer toda essa compensação e tornar esses débitos que foram objeto aí da transação, da autorregularização, né, exigíveis pelo fisco, né? Formalização, né? Como é que eu faço aí a adesão? 2 de janeiro até 1º de abril pelo portal do ECAC, e, obviamente, o requerimento implica em confissão de dívida e aceitação de comunicações via CAC, né? Então, vou abrir ali o cenário para o domicílio tributário eletrônico, né? Então, essas são as condições aí para autorregularização, ok? Bom, maiores contribuintes, critérios para 2023, né? 2024. Todo ano a gente volta aqui com os maiores contribuintes e atualização aí dos ranges, né? Dos valores. Receita bruta maior ou igual a 340 milhões de reais. Débitos declarados, né? Seja lá na DCTF, ou DCTF Web, ou, né, enfim, GFIP, 80 milhões de reais. Participação em comércio exterior, ou seja, importa e exporta bens e serviços, um valor maior ou igual a 340 milhões de reais. Além disso, terá um monitoramento especial, né, devidamente comunicado lá no domicílio eletrônico. Receita bruta anual maior ou igual a 2 bilhões e débitos declarados em valor maior ou igual a 500 milhões, né? Então, os contribuintes que se enquadrarem aqui no monitoramento especial serão devidamente comunicados, né? Então, o que significa isso aqui? É ficar lá no Big Brother, né? Lá no radar, na luz vermelha, em relação às transações que são realizadas. Então, toda empresa que esteja enquadrada no grupo de maiores contribuintes e agora monitoramento especial, precisa ter, assim, um cuidado muito maior em relação ao compliance das suas atividades, tá? Então, é importante aí ficar atento para não ter surpresas em relação aos tributos federais, ok? Bom, e falando, a gente vem falando disso aí em todos, mais de um aulão, né? Nós temos um aulão lá no YouTube, especificamente sobre preços de transferência. Então, o objetivo aqui foi, mais uma vez, ressaltar que nós temos, em 2024, uma nova legislação, né, em vigor aí a partir de 1º de janeiro. E aí, o que seriam os preços de transferência, né? Qual é o significado desse termo? Quando a empresa, primeiro, ela realiza operações internacionais. Esse é o primeiro ponto. Não é transação no Brasil, é transação exterior. E do momento que lá do outro lado eu tenha ou uma empresa que seja do grupo, que ela pertence, né? Se eu estou falando de uma empresa que faz parte de um grupo multinacional, ou ainda que não seja com empresa do mesmo grupo, eu estou realizando transações com os chamados paraísos fiscais, né? Que são aquelas localidades que nós temos relacionadas na IN 1037 de 2010. Né? Então, localidades, como, por exemplo, eu não tenho transação exterior, mas eu pago lá no cartão de crédito a fatura do LinkedIn Premium, né, que o RH utiliza, e essa fatura é paga para a Irlanda. Então, a Irlanda, ela é uma jurisdição relacionada na listagem de paraísos fiscais. Então, esse pagamento que a empresa faz lá na fatura do cartão de crédito corporativo fica sujeito a preços de transferência, tá? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso provar para o fisco que aquele preço, né, que eu pago ou que eu recebo lá de fora, seja da empresa do mesmo grupo, ou seja de um paraíso fiscal, é um preço em condições de mercado, né? Não é um preço que foi ali simulado para que eu tenha um custo maior no Brasil e diminua a base de cálculo do lucro real, ou uma receita menor do que eu deveria ter, justamente para eu também diminuir a base de cálculo, tanto lucro real como lucro presumido, né? Porque é importante a gente sempre lembrar isso, né? Que às vezes existe uma profecia. Preço de transferência só vale para empresas do lucro real. Não. Se for exportação, também vale para empresas do lucro presumido, tá? Então, muita atenção com as empresas que vocês trabalham ou os clientes que vocês tenham, no que se refere
aos câmbios, né? Aos câmbios realizados através de cartão de crédito corporativo. É muito comum aí a área de tecnologia da informação adquirir licenciamento de software, né? Ou a área de RH, adquirir treinamentos do exterior, adquirir essas plataformas, né, de empregos, onde quem é detentor dessa licença está em um país de tributação favorecida, né? Então, não é somente aquele câmbio fechado lá na corretora, aquele câmbio fechado lá na instituição financeira. Muita atenção com o seu financeiro para não ter movimentações de moeda na fatura do cartão de crédito. Se tiver lá conversão de moeda, precisa saber quem está lá do outro lado. Qual é o país que está lá do outro lado? Se for relacionado, estiver relacionado à Instituição Normativa 1037, tenho sim que comprovar preço. E aí, qual é a mudança de chave dessa nova legislação, né? Como o Brasil, ele tem toda uma intenção, né, de abrir as fronteiras, né, com os demais países para fins de negociação, tanto para novos acordos de dupla tributação, efetivamente sentar numa cadeira OCDE, está aderindo, né, ao formato de legislação vigente lá fora, nos demais países. O que isso traz de diferente? Né? Primeiro, a gente tem o chamado princípio arm's length. O que é o princípio arm's length? Né? Literalmente, né, pela tradução da palavra, a distância de um braço, ao comprimento de um braço. Né? Qual é o sentido real? Esse é o sentido figurado. Qual é o sentido real? Olha, uma transação que eu realize com uma empresa do mesmo grupo ou com um paraíso fiscal precisa ser quantificada, né, e precificada da mesma forma que seria se eu estiver tratando com uma parte não relacionada, se eu estiver tratando com um país que não esteja na listagem. Né? Então, eu preciso comprovar. Como é que eu comprovo? Né? Eu preciso efetivamente trabalhar comparáveis. Olha, eu tenho essa transação aqui com a minha controlada lá fora, então eu preciso, minha controladora, eu preciso ou buscar comparáveis dentro do meu grupo multinacional, ou buscar comparáveis através de base de dados, né, onde eu tenho ali dados financeiros de empresas no mundo. Né? Então, passou a ser um pouco mais difícil, porque nós vínhamos de uma metodologia muito matemática, né, onde a IN 1312 já trazia, olha, você parte do custo e adiciona uma margem de 20%, você parte do custo, uma margem de 15%, para ser o preço aceito pelo fisco. E passamos a ter aí um cenário de maior subjetividade, porque não temos mais aquele caminho das pedras com margem de lucros fixas, tá bem? Então, essa é a principal aí virada de chave. Então, eu preciso fazer uma análise de comparabilidade com as funções desempenhadas, tanto pela empresa brasileira como a minha empresa lá de fora, como ocorre a assunção de riscos, né? Dentro dessa negociação, dentro desse contrato, quem assume o risco daquela transação, né? Quem é responsável pela garantia do produto, se for um produto? Quem é responsável, se eu estou falando de uma licença do software, quem é o titular? Quem é o responsável aí pela exploração desse software? É responsável pela manutenção desse software? Eu preciso fazer essa matriz chamada aí análise funcional. E aí, de acordo com esse princípio, as partes elas precisam ser remuneradas de acordo com os riscos e benefícios, né, daquela transação. O que a gente vê hoje? Né? A gente vê muito a realidade Brasil com os riscos. Né? Mas a remuneração, geralmente, ela fica muito concentrada lá no exterior. Né? Então, normalmente, quando você faz análise de um grupo multinacional, né, o retrato é esse, né? O lucro fica lá fora e o trabalho fica aqui no Brasil. Né? Então, isso é justamente o que o Brasil está tentando remediar, está tentando mudar, né? De forma como já acontece lá fora. Muito bem. Bom, novos métodos, né? Nós tínhamos como metodologia aqui no Brasil a metodologia de comparabilidade de preços, né? E essa continua vigente, onde eu comparo o preço que eu pratico com uma parte relacionada ou com paraíso fiscal, com o preço que eu pratico com uma parte que não é do grupo ou que não seja paraíso fiscal, né? Eu tinha e tenho, continuo tendo, uma metodologia, né, onde eu parto do custo que eu tenho com o fornecedor, né, e o markup, né, a margem que eu agrego para vender,
e aí eu tenho que comparar essa margem bruta da transação que eu tenho com a empresa do grupo ou com paraíso fiscal, com a margem bruta que eu tenho em outras transações, né, com partes não relacionadas. Eu tenho a metodologia de revenda, né, que também tem a análise aí da receita daquela transação, da margem de lucro bruto, né, obtida naquela transação, com a margem de lucro bruto obtida em transações com partes não relacionadas, e eu trouxe, né, o Brasil trouxe, lá da legislação OCDE, duas novas metodologias, né, que é o método da margem líquida da transação e a margem, o método de divisão do lucro, ou seja, naquela transação que é realizada entre as empresas do grupo, como é que ficou a divisão do lucro ali? Né? Quem ficou com a maior responsabilidade? Quem ficou com o maior risco? Será que a parte que ficou com o maior risco ela é remunerada proporcionalmente ao risco assumido? Essa é a grande pergunta aí, dessa metodologia de divisão do lucro, né? Muito bem, até então, né, até 2023, nós tínhamos esses modelos matemáticos da IN 1312, né, quando a Lei 14.596 ela foi publicada, né, e aí precedida da IN 2161, né, a legislação trouxe a possibilidade do contribuinte antecipar a nova legislação para 2023, né? Então, pelo menos eu tive aí alguns clientes que fizeram essa adoção antecipada, né, para atender essa nova legislação em 2023, porque através de um diagnóstico, né, identificaram que a legislação do OCDE trazia um ajuste menor ou até mesmo não trazia um ajuste às bases fiscais, né? A regra anterior, né, da Lei 9.430, permitia que você navegasse entre os métodos, né, do momento que você não trabalhasse com commodities, que são produtos relacionados lá no anexo 1 da IN 1312, você poderia ali navegar entre os métodos e escolher o método que efetivamente trouxesse o menor ajuste de adição na apuração do lucro real, ou, né, na adição, um menor ajuste na base de cálculo do lucro presumido. A nova metodologia da CDE, ela não permite essa flexibilização do método que traz o menor ajuste, sim aquele que melhor performa na transação que o contribuinte tenha, né? E aí, trazendo como prioridade, como melhor método, né, o de comparabilidade de preços, né? Então, o de comparabilidade de preços é o eleito, né, o top, né? Primeiro lugar é ele. Não tem como comparar preço, então eu vou para o método da margem bruta, o método da margem líquida, o método do custo mais o markup ou o método da divisão do lucro. Eu também não consigo enquadrar em nenhum desses. Então, eu poderia buscar outras metodologias, como a metodologia aí de avaliação de empresas, ou valuation, que é utilizada aí, normalmente, aqueles laudos, né, de avaliação de empresas, quando a gente tem transações de incorporação. Bem? Uma outra característica da nova legislação é que eu tenho ali disposições específicas na lei, né, tanto para as commodities, como para as operações com intangíveis, né, e aqui, normalmente, é muito comum a gente ter nas operações das empresas licenciamentos de software, né, no exterior, para o exterior, serviços intragrupo, contratos de compartilhamento de custos, né? Então, os CCAs, né, ou cost sharing, eu não tinha tratamento na legislação, nós tínhamos muito, definições em soluções de consulta, e com a nova legislação a gente já passou a ter, efetivamente, aí uma tratativa na lei, né? Reestruturação de negócios, né? O quanto aquele lucro residual daquela reestruturação de negócios, né? Para quem vai, né? Quem é o beneficiário nessas transações. E operações financeiras, aí onde eu tenho uma extensão maior, né? Antes eu tinha só os empréstimos, em tercia, né? Ou com bancos que estivessem situados em paraísos fiscais, e aí eu passei a agregar outras operações financeiras, né, como garantias, como acordos de gestão centralizada de tesouraria, seguros, né, eu passei a ter uma abrangência aí maior de atividade. Bom, é uma legislação bem densa, né, uma legislação aí bem complexa,
mesmo para aqueles que efetivamente não fizeram a adoção antecipada, é importante que seja avaliado desde o início do ano, né? Nós temos na nova legislação a figura tanto do ajuste espontâneo, né? Se eu chegar à conclusão que eu importei um produto para revender, né? E aquele custo de mercadoria vendida, ele tem um valor maior do que eu deveria ter, essa diferença eu preciso adicionar na apuração do lucro real, né? Só que, além desse ajuste espontâneo nas bases fiscais, dependendo do resultado que eu tenha, vamos imaginar que eu tive, por exemplo, né, eu tive uma receita de exportação maior do que eu deveria. Eu não tenho ajuste espontâneo, porque eu não tenho uma insuficiência de receita. Através da minha análise de comparabilidade, eu cheguei à conclusão, né, pela minha lucratividade, que eu tive uma receita com o exterior maior do que eu deveria. Mas aí a nova legislação, ela prevê o chamado ajuste compensatório entre as partes relacionadas, ou seja, eu poderia ali ajustar o valor daquele contas a receber para que eu enquadre essa receita no que a gente chama de intervalo arm's length, né, ou preço aceito, né? Então, a gente tem a figura do ajuste compensatório, que até então não mexia na precificação, né, dos produtos e serviços. Isso passa a ser algo interessante para as empresas estrangeiras. Por quê? Porque elas querem, com certeza, diminuir nossa receita no Brasil, né? Aí, através de uma devolução de notas de débito da empresa brasileira com o exterior, né? Ou então aumentar o nosso custo aqui no Brasil através do pagamento também ao exterior. Então, assim, a visão do comércio internacional em relação à adesão das normas de preço de transferência certamente impactarão aí as negociações de preços, os contratos atualmente vigentes. Então, é importante que se analise desde então. Não deixe para 31/12/2024, né? Já comece desde já a fazer análise desse diagnóstico e os efeitos da nova legislação. Bom, uma outra alteração muito importante nessa nova legislação, né? Porque quando a gente compara a antiga e nova, né, a antiga, vigente até 31/12/2023, royalties e serviços de assistência técnica não estavam sujeitos a preço de transferência. Por quê? Porque eu tenho, né, regras de dedutibilidade específicas previstas nos artigos 362 a 365 do Regulamento do Imposto de Renda. Que regras são essas? Olha, se você tem um contrato de cessão de direito de uso, né, de marcas, patentes, direitos autorais, né? Você precisa efetivamente que esse contrato ele tenha um registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, no INPI, e quando você for fazer o câmbio lá para fora, você tem aí um registro no Bacen, né, no módulo de rede de operações financeiras, que é o ROF. Essa é a condição de dedutibilidade do gasto desse royalty. E dependendo do tipo de royalty, se for um royalty relativo a marcas, né, e patentes, eu também tenho percentuais sobre a receita líquida, né, como limite de dedutibilidade. Por esse motivo, eu não preciso fazer teste de preço de transferência, né, nem para royalty e nem para serviço de assistência técnica com transferência de tecnologia. O que são os serviços de assistência técnica com transferência de tecnologia? Aquele que eu trago o cara lá de fora, né? Eu quero atuar aqui no gasoduto, eu trago um técnico, ele ensina efetivamente como você vai operar a máquina, como você vai operar o gasoduto. Isso é transferência de know-how, transferência de conhecimento, isso é transferência de tecnologia. Então, não preciso calcular TP, pela legislação vigente até 31/12/2023, porque eu já atendo as condições do RI. Na nova legislação, na virada de chave para 24 ou para 23, para quem fez a adoção antecipada das novas regras, eu preciso sim calcular preço de transferência. E, além disso, eu preciso observar qual é a tratativa desse royalty que eu pago, desse serviço de assistência técnica que eu pago, lá no país beneficiário, se é tributado lá, né? Se o rendimento for tributado lá, ok,
a minha dedutibilidade está garantida, do momento que eu atenda ao princípio arm's length, né? Que esteja dentro ali do intervalo arm's length. Ah, não, esse rendimento lá no país não é tributado, então, para mim, é indedutível. É automático isso. Se não é tributado lá, não pode ser dedutível aqui. Né? Então, essa é uma diferença crucial, né? Muitas empresas que fizeram aí a adoção antecipada, algumas fizeram porque fizeram o diagnóstico e viram que a nova legislação trazia um ajuste menor, não trazia ajuste. Outras fizeram a adoção antecipada porque nós tivemos aí um impeditivo lá nos Estados Unidos de compensar IR-fonte retido pelo Brasil, pelo fato do Brasil não estar alinhado às regras do OCDE. Então, muitas empresas com matriz ou controlador nos Estados Unidos fizeram a adoção antecipada da nova legislação até 31/12 por conta dessa possibilidade de compensação lá fora, né? Mas na análise dessa nova legislação, se a minha empresa ela efetivamente paga royalties, paga serviço de assistência técnica, eu preciso, além, né, de enquadrar na nova regra de preço de transferência, observar se esse rendimento ele é tributado lá do outro lado, tá bom? Mantém as regras de subcapitalização. O que são as regras de subcapitalização? É uma outra dedutibilidade de juros, né? Quando eu tenho empréstimo entre empresas de um mesmo grupo, eu preciso testar a despesa financeira de juros em duas metodologias: a metodologia de preço de transferência e a metodologia de subcapitalização, ou chamado teste de endividamento, né? Onde efetivamente eu comparo o valor da minha dívida com o patrimônio líquido, né, da empresa brasileira. Né? Se eu tiver uma dívida com uma empresa lá de fora que não seja sócia, é do grupo, mas não é sócio, essa dívida ela tem o limite de 2 vezes o valor do meu PL aqui no Brasil. Ah, mas o meu PL é negativo, então os juros são indedutíveis. Né? A dívida que eu tenho é com sócio lá fora. Então, a minha dívida com ele fica, os juros para fins de dedutibilidade, a base desses juros fica limitada a 2 vezes a participação dessa empresa no meu patrimônio líquido. E se essa dívida ela foi incorrida com paraíso fiscal, vamos imaginar, né? Eu contraí um empréstimo com um banco lá de Hong Kong. Então, Hong Kong está lá na listagem da IN 1037 de 2010. Então, esses juros, ele tem um limite de dedutibilidade. A base desses juros, a base de cálculo desses juros, não pode ser maior que 30% do valor do PL da empresa brasileira. Então, essa regra de subcapitalização, mesmo com a nova regra do preço de transferência, ela continua vigente, né? Ela não foi revogada, que é a Instrução Normativa 1154 de 2011, aí, caso vocês queiram estudar, tá bom? E, recentemente, né, foi tudo muito rápido, né? Virou o ano, entrou em vigor a nova regra de preço de transferência. Nós tivemos a atualização do manual da SF para a versão 10. Para as empresas que fizeram a adoção antecipada dessa nova legislação para 2023. Muito bem, 2027, né? Eu abro aqui, caso vocês queiram fazer algum questionamento, né? Fiquem bem à vontade aí, a gente tem um tempinho ainda, de tudo que a gente falou aqui, né? Tentei resumir aí os principais pontos. Muito bem. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Todo mundo fica tímido, né? Bom, nós teremos aí na próxima segunda-feira o início de mais uma turma, né? Essa é a 15ª turma aí do curso de preço de transferência, com ênfase na nova legislação, né? A gente inicia o curso fazendo um overview da legislação que teve vigência até 31/12, para fins de a gente comparar o que muda, mas a maior ênfase é na nova legislação. A gente libera aí nos próximos dias, diga-se amanhã, né, um desconto para todos os integrantes do grupo, né, poderem participar aí com preço diferenciado. A gente vai ter 2 noites, 15 e 17,
com preço de transferência aí com base na Lei 14.596, e na outra semana nós teremos o curso 23 e 25, nós teremos o curso de regimes de tributação de PIS e COFINS ao vivo, né, onde a gente vai tratar não só do regime não cumulativo e cumulativo, como a gente vai falar do regime monofásico, regime de substituição tributária, a gente vai falar dos incentivos fiscais, né? Vamos falar de Zona Franca, vamos falar de alíquota zero, então é para efetivamente navegar na Instrução Normativa 2121 de 2022. Né? Semana que vem, navegando na Instrução Normativa 2161, tratando de preço de transferência, e na outra semana, navegando aí na IN 2121 de 2022. Tá bem? No mais, aí agradeço aí a participação de todos, aqueles colegas, né, que vocês tenham que não tenham conseguido participar. Em breve a gente vai ter essa gravação disponibilizada lá no YouTube, tá bem? Muito obrigada e boa noite a todos.